Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo. Estamos novamente aí com os vídeos, né, voltando aí depois de alguns dias de intervalo. Então o nosso assunto de hoje será a função álcool. Bem pessoal, para a gente começar essa aula a gente tem que entender o seguinte, que os álcoois eles são compostos orgânicos e eles apresentam o grupo oxidrila, ou também chamado de grupo hidroxila, né? E esse grupo hidroxila ele é representado pelo OH, né? Tão conhecido aí da gente. Então esse grupo hidroxila é o que caracteriza a função álcool. Só que tem um detalhe: para ser um composto álcool, para ser um composto da função álcool, esta hidroxila ela deve estar obrigatoriamente ligada a um átomo de carbono saturado. Então vamos fazer uma recordação aqui. Por exemplo, se você tem uma sequência de carbonos, 3 aqui no caso. Se nós tivermos aqui uma hidroxila grudada em qualquer um desses carbonos, nós vamos ter aí a possibilidade concreta de um composto da função álcool. Ou seja, este carbono ele está fazendo duas ligações. Para a gente completar isso, a gente deve colocar 2 hidrogênios. Este carbono faz 2 ligações, devemos colocar 2 hidrogênios para totalizar aí a tetravalência. E este carbono fazendo somente uma ligação, devemos colocar aí 3 hidrogênios para completar a tetravalência deste composto. Então vejamos, este carbono, aonde a hidroxila está ligada, este carbono ele é um carbono saturado. O que vem a ser isso? É aquele carbono que só faz ligações simples. Então, neste caso, nós temos aí um composto da função álcool. Bom, vejamos também uma outra situação. Podemos ter um composto álcool, da função álcool, onde apresenta a ligação dupla? Com certeza, apresenta insaturação? Sim, podemos ter também. Mas a insaturação, a posição que ela está não deve ser a mesma posição aonde se localiza a hidroxila. Por exemplo, na seguinte situação. Vejamos uma situação aqui onde nós tenhamos uma ligação dupla e um carbono aqui. Veja que nós não vamos poder ter a hidroxila ligada a este carbono e a este carbono, porque tanto este carbono como esse, eles apresentam aí a insaturação. Para a gente ter um composto da função álcool, a única posição aí para a hidroxila seria neste carbono aqui. 2 ligações, cabem 2 hidrogênios. Este carbono já tem 3 ligações, cabe aqui somente um hidrogênio. E aqui 2 ligações para este carbono, 2 hidrogênios aqui neste local. Correto? Bom, então são esses detalhezinhos assim que a gente tem que estar bem atento para identificar aí corretamente a função álcool no caso. Joia? Bom, vamos falar um pouquinho também sobre a classificação. A primeira classificação que nos chama a atenção, e é importante a gente saber, é em relação à posição da hidroxila, né, ou oxidrila, como queiram, né, da oxidrila. Bom, temos 3 situações aí nesta classificação. Nós podemos ter um álcool primário, né, o que vem a ser um álcool primário, né? Para a gente ter a ideia correta dessa classificação, vamos desenhar um composto aqui no caso. Um álcool primário, nós teríamos aí a posição da hidroxila ligada obrigatoriamente a um carbono primário. Então a gente tem que fazer a recordação do que vem a ser carbono primário, né? Carbono primário é aquele carbono que está ligado unicamente a um outro átomo de carbono, correto? Então, este carbono aqui para nós, ele é primário e este aqui também é primário. Então, se nós tivermos aqui a hidroxila nesta posição, isto é um álcool primário para nós. Então, 2 hidrogênios aqui, 2 aqui e 3 hidrogênios aqui. Isto vem a ser para nós um álcool primário. Bom, temos também a situação de álcool secundário. Quando é que acontece um álcool secundário? É quando a hidroxila ou oxidrila ela se liga a carbono secundário. Então vejamos um exemplo aqui, um composto com 3 carbonos também, e este carbono é o secundário. Então se nós tivermos aqui a hidroxila ligada nesta posição, vamos ter aí no caso um álcool secundário no caso. Correto, pessoal? E temos a última situação, que é a situação de álcool terciário.
É quando a oxidrila ela se liga a carbono terciário. O que é um carbono terciário? É aquele carbono que está ligado obrigatoriamente a 3 outros átomos de carbono. Então este carbono aqui para nós, ele é um carbono terciário, correto? E se nós tivermos a hidroxila ligada a ele, com certeza este composto será um álcool terciário. 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui e 3 aqui para completar a tetravalência. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, a segunda possibilidade de classificação é em relação ao número de oxidrilas que o composto álcool, no caso, apresentar. Quando a gente tem a presença somente de uma hidroxila no composto, nós chamamos este composto de um monol ou de um monoálcool. Já fizemos aí vários exemplos aí anteriormente, né? Então, se você tiver aí um composto com 2 carbonos, por exemplo, e tiver a hidroxila ligada a este carbono aqui, 2 hidrogênios aqui e 3 aqui, tem a presença somente de uma hidroxila, é um monol ou monoálcool aí no caso desta molécula orgânica. Quando nós tivermos 2 hidroxilas no mesmo composto, né, numa situação como exemplo deste caso aqui, 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui, 2 hidroxilas no mesmo composto, na mesma molécula, teremos aí um diol ou diálcool, que pode ser chamado também. E a última situação aí, né, que é bom a gente fazer aí uma apresentação é quando a gente tiver 3 hidroxilas na mesma molécula. Por exemplo, tendo 3 carbonos, e em cada carbono hidroxilas, né? Pode ser aqui também, né, no caso, 3 hidrogênios aqui, carbono com 4 ligações fica sozinho, carbono com 2 ligações cabem 2 hidrogênios, correto? Este é um triálcool, ou triol, como pode ser chamado também. Correto, pessoal? Então, esta é a classificação em relação ao número de oxidrilas. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos álcoois, né, firmando aí esse compromisso nosso aí com esta aula de hoje. Vamos supor a presença aí de uma cadeia com esta seguinte aparência, né? Vamos desenhando aí aleatoriamente, no caso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, todos eles em linha, né? Visualizamos aí somente ligações simples, né? Ou seja, saturações neste composto, e vamos colocar aqui 2 hidroxilas, uma nesta posição, colocar um OH aqui, e uma outra hidroxila nesta posição aqui. Ou seja, vamos ter aqui neste composto um diálcool ou um diol, aí de acordo com a classificação que nós acabamos de estudar. Completando esta cadeia, vamos lá então, 3 hidrogênios aqui, porque só está fazendo uma ligação. Já tem 3 ligações, cabe aqui somente um hidrogênio, 3 ligações, cabe aqui somente um hidrogênio. 2 ligações para este carbono secundário, 2 hidrogênios aqui, carbono secundário também 2 hidrogênios, e carbono primário, cabendo aí 3 hidrogênios nele. Então, este composto agora ele fica completo, né? Veja o seguinte também, pessoal, esta representação é uma representação assim de uma molécula orgânica de uma maneira assim bem detalhada, né? Então nós conseguimos visualizar aqui todos os elementos que fazem parte deste composto, conseguimos ver o tipo de ligação que esse composto está fazendo na sua totalidade, mas na química orgânica existe muito a questão da simplificação. Podemos simplificar este composto aqui no modelo de varetas, né? Ou no modelo de linhas. Existem aí várias denominações para esse tipo de representação. Então a possibilidade de desenhar esse composto, podemos ter também uma outra situação. Veja bem, temos aqui em linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pela representação em linha, nós teríamos uma seguinte situação. Em cada ponta desta aqui, teríamos um carbono, que fica subentendido a sua localização. Então, para desenhar aí, no caso, 6 carbonos, teríamos uma situação assim, 1, 2, 3, 4, 5, e mais uma linha aqui, totalizando 6 carbonos. Ou seja, em cada pontinha e em cada ângulo ou vértice deste desenho, teríamos um
carbono no caso. Aonde ficaria a posição da hidroxila? Essa hidroxila da direita para a esquerda, ela está localizada aqui no segundo carbono. O segundo carbono é aqui. Então nós teríamos aqui a hidroxila nesta posição e a outra hidroxila nesta posição aqui, no terceiro carbono no caso. Então, gente, esta representação e esta representação é a mesma para este tipo de composto, cabendo aí o conhecimento das duas representações, para que o aluno consiga perceber as características aí desenhadas no caso, neste tipo de representação em linha. Normalmente a representação mais comum, que mais aparece nos vestibulares, nos concursos, é nesta representação mais simplificada. Então, atenção, né? Cuidado, caminhe para a compreensão deste tipo de representação e também o desenho e a confecção aí de compostos neste formato. Ok, pessoal? Bom, para a gente fazer a nomenclatura desse composto, nós devemos seguir algumas regras. Primeira regra, sempre aquela, desde lá dos hidrocarbonetos, que é achar a cadeia principal. A cadeia principal deve ser a maior possível e conter o maior número de carbonos no caso. Aqui fica fácil para nós, ó. Em linha, 6 carbonos. Devemos fazer o quê? Selecione a cadeia principal. Fica fácil para a gente identificar aonde está a cadeia principal a hora que a gente seleciona ela, coloca ela dentro de uma moldura, né? Dessa maneira aqui mesmo, né? Faz isso com lápis ou como vocês quiserem aí no caso, para a gente saber aonde está esta cadeia principal. Outra coisa também, pessoal, verifique que este composto ele não tem radical, né? O OH ou a hidroxila parece ser radical, mas não é radical, né? Então é o grupo funcional aí no caso, grupo funcional do álcool. Então ele parece ser radical porque ele está grudado na cadeia principal, né? Bom, outra coisa que a gente deve fazer agora é a numeração desta cadeia principal que nós selecionamos. De que lado que a gente vai fazer a numeração? Quem manda agora, a prioridade é para o grupo funcional, é para a hidroxila. Então nós vamos numerar do lado mais próximo da hidroxila, ou seja, é visível aqui para nós que o lado direito é o lado onde nós temos a hidroxila mais próxima dele. Então aqui será o nosso carbono 1, aqui será o nosso carbono 2, aqui será o 3, o 4, o 5 e o 6. Correto? Bom, escolhemos o lado, não é uma escolha, é a identificação do lado correto, né? Então, prestem muita atenção nisso para não errar o lado, porque a escolha, a definição do lado errado pode comprometer aí totalmente a nomenclatura do composto. Ok? Bom, vamos agora então finalmente para a nomenclatura deste álcool, desta molécula orgânica, né? 6 carbonos nos dá aí, de acordo com a regra de nomenclatura, o prefixo. Qual é o prefixo para 6 carbonos? X, no caso, né? Então vamos colocar aí o prefixo X para 6 carbonos. Como este álcool só tem ligações simples aí em toda a sua extensão, vamos ter que colocar aí aquela palavrinha que indica ligações simples, que é o AN, né? Então, ó, veja bem como que está ficando o nome. Hexan. Agora vem um tracinho para a gente identificar aí a posição aonde estão as hidroxilas. Esta hidroxila, a primeira aqui no caso, está no carbono 2, então hexan 2, vírgula. A outra hidroxila está grudada aí no carbono 3, hexan 2,3 tracinho. Este é um composto, um diol, ou diálcool, porque ele apresenta 2 hidroxilas. Então a terminação aqui, diol, no caso deste composto. Veja como ficou a nomenclatura, gente. Hexan 2,3 diol, perfeito? Bom, está faltando aqui a gente falar uma coisa também em relação à fórmula molecular. Pessoal, esta fórmula aqui, a gente não cansa de dizer isso, né? Porque o aluno tem que lembrar disso. Esta é a fórmula estrutural plana, né? Uma representação aí bem comum na química orgânica. Mas também temos a fórmula molecular, que é uma representação importante, uma representação aí que traz a quantificação dos elementos presentes nesta molécula. Bom, contando, quantos carbonos temos mesmo?
6 carbonos, então C6 hidrogênios. A representação correta neste caso é o seguinte: devemos visualizar que temos hidrogênios nas hidroxilas. O correto para esta representação da fórmula molecular é não contar os hidrogênios das hidroxilas, deixando eles para serem representados juntamente com o oxigênio da hidroxila no caso. Então vamos contar somente os hidrogênios ligados ou grudados aos carbonos no caso, né? 3, 4, mais um aqui 5, com 2, 7, 7 com 2, 9, com mais 3, 12. Então 12 hidrogênios aqui no caso. Como este álcool tem 2 hidroxilas, vamos colocar o OH aqui entre parênteses e o número 2 aqui do lado de fora do parênteses, indicando esta quantidade aí, no caso, de 2 hidroxilas. Correto, pessoal? Bom, a nossa aula fica por aqui. Esperamos aí que vocês coloquem algumas observações aí nos comentários. Brevemente vamos estar tratando aí de outros compostos da função álcool. O tema da nossa aula de hoje foi uma revisão aí para nossos alunos que tiveram esta aula na data de hoje. Ok, pessoal? Aquele abraço do professor Ronaldo, até a próxima.